Como combinei com vocês, nesse domingo agora, eu vou passar para vocês a lista de tópicos que sugiro vocês poderem trabalhar nesses 15 dias até a próxima aula presencial. Então, hoje que dia é? Hoje é dia 23, né? Essa abreviatura que eu estou colocando aqui, a abreviação é eletrodinâmica, tá bom? Eletrodinâmica. Então, que a gente tem sempre a definição dos campos em função dos potenciais, né? Os potenciais são sujeitos às chamadas transformações de gauge, né? Então a gente pode fazer transformações nos potenciais. Essas são as chamadas transformações de gauge ou transformações de calibre, né, que deixam invariante os campos, né, os field strengths, os field strengths, mas modificam os potenciais, e com isso aqui a gente pode fixar, né, quer dizer, usando as equações de Marx, a gente fixa os graus de liberdade do fóton como sendo transverso. Eu vou colocar para vocês aqui uma eletrodinâmica, a primeira eletrodinâmica que a gente já tem como um resultado interessante a partir da teoria de Cortes, que é a seguinte: a gente tem a divergência do campo elétrico. Que é um vetor psi. Então a gente vai dizer o seguinte: existe um vetor de fundo, esse vetor psi, ele é um vetor de fundo que define uma anisotropia espacial. Então, se eu tivesse um espaço-tempo e colocasse, sei lá, uma origem cosmológica que seja algum tipo de anisotropia espacial representada, que a gente pode parametrizar por esse vetor. Porém, ele se acopla na equação de Gauss ao campo magnético. Então, é uma equação que já mistura campo elétrico com campo magnético, mesmo sendo uma equação estática, mesmo no caso eletrostático. Depois a gente tem as duas equações que são respeitadas, porque elas vêm justamente dessa identidade de Bianchi, que é o Faraday-Lenz, né, rotacional de a chamada lei da indução de Faraday-Lenz, e a divergência do campo magnético como sendo nulo. Então aqui, por exemplo, nós não temos monopolos magnéticos aqui. Então, a gente está pensando... Esse termo de anisotropia tem alguma coisa a ver com o espaço-tempo, por exemplo, com torção? Pode ser que ele seja o congelamento de uma torção de um universo primordial. Poderia acontecer isso. Daqui são as equações ditas homogêneas, né? A gente então está supondo que não há monopolos magnéticos, né? Então ainda dentro de uma visão mais conservadora. E depois a gente tem a Fermat, que vai ser o rotacional do campo B.
Então, agora eu tenho uma equação de Ampère máximo modificada também pela presença de um escalar e esse vetor. Então, eu tenho dois ingredientes externos que são chamados, vamos dizer, poderia chamar de fundo, background, né? Quer dizer, existe um background, nós estamos no vácuo. Bom, se eu eliminar a corrente e a carga, nós estaríamos no vácuo. Zero aqui e zero aqui. Mas vamos supor que a gente esteja em presença de cargas e correntes. Então, eu tenho um background, né? Ou fundo, né? Cuja origem microscópica eu ainda não sei, o qual é, até Mário? Você? Eduardo, foi o que você falou da torção? Eventualmente, sabe qual é a origem desse termo? Não desse termo, sabe? Na teoria de cordas, por exemplo, quando as teorias de cordas apareceram, né, final da década de 70, início da década de 80, elas foram meio esnobadas. A teoria de cordas só ganhou grande celebridade a partir de 84, né, quando substituiu a supergravidade, que era o que bombava na época. Mas como foi em 89, a pergunta que se fez é, se as teorias de cordas, elas são talhadas, né, dois propósitos na época que ainda não foram cumpridos. Um era a unificação com a gravidade. Então, unificar o modelo padrão, eletrofraca, forte, com gravitação. Segundo, resolver o problema da gravitação quântica. Então, a teoria de cordas, agora a pergunta é, se ela unifica tudo, nós sabemos de onde sai o eletromagnetismo hoje, nós sabemos qual é a origem do fóton, nós sabemos exatamente quando o fóton apareceu no universo, né? Foi cerca de 10 a menos 15 segundos após o Big Bang, houve a transição de fase em que o fóton estava preso na teoria eletrofraca. Ele se libera do Z0, o campo de Higgs chega, faz a quebra espontânea da simetria e o fóton se separa do Z0. Então, sai fóton por um lado, sai eletromagnetismo por um lado e sai a teoria, a interação fraca para o outro. Então, o fóton, ele está totalmente, a origem do fóton está totalmente vinculada à unificação eletrofraca. As simetrias S2 e 1. S2 é o espinho isotópico fraco e o 1 é a hipercarga fraca. E a gente sabe, então, aqui não tem fóton, aqui não tem carga eletromagnética, mas depois que o campo de Higgs entra em ação, ele quebra essa simetria e aparece no final do ciclo, aparece uma interação eletromagnética. Essa aqui, esse U1, essa simetria de Gauge, ela vem como resíduo de uma simetria SO2 combinada com essa simetria que era o U1, mas que não descrevia a carga elétrica, descrevia um número quântico que nós perdemos com o resfriamento do universo. E aí, o que sobrou para nós hoje, o que nós vemos desse panorama unificado é a interação eletromagnética. Então, o fóton chega aqui, e o fóton chega como uma combinação de bósons intermediários dessa simetria. Então, o que nós hoje percebemos como fóton, vamos dizer, aquele AMI, né, que a gente usa na notação covariante. Aliás, tem alguém aqui que não domine a notação covariante no espaço de Minkowski? Se não dominar, não fica com vergonha, que às vezes não se vê na graduação. Tem vídeos, vocês conhecem o professor Global, já mandei. Então, o professor Global tem uma série de cursos de eletromagnetismo que eu dei no passado, 2015, 16, 17, até antes da pandemia, e tem muitas aulas sobre a formulação covariante, que às vezes eu vou usar aqui, mas se precisarem, o João Paulo pode ajudar vocês, o Bernard também, que não é oficial monitor, mas é a turma do Iraquistão, que está sempre de plantão. Aqui a guarda armada, né, da Jihad, na nossa Jihad do Iraquistão, está sempre disponível. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eles podem acionar eles ou a mim também, não tem problema. Bom, mas aí o fóton também, o famoso cosseno do ângulo de Weinberg, da teoria, é a constante de acoplamento fraca. Então, nós temos aqui, o que chega para nós como fóton, quem está fazendo o eletromagnetismo, é esse senhor aqui. Né? A componente zero é o φ, a componente especial é o A, e ele dá origem a esse fenômeno aqui. Mas ele, na verdade, vem daqui, de uma era que ainda não era a era eletromagnética, nem a era da interação fraca, era a era eletrofraca. Aqui, essas interações estavam unificadas. E elas só se desunificam quando o campo de Higgs entra em ação
10 a menos 15 segundos após o Big Bang. E aí o fóton vai em frente, né, e gera o eletromagnetismo, que é o que está aqui. Então a pergunta é, se a teoria de... Então a gente sabe que o fóton ele já vem de um esquema unificado. Então o fóton ele traz alguma memória de uma era unificada. Então a gente tem que buscar no fóton, quer dizer, o fóton que nós vemos no Maxwell, o fóton de Maxwell é um fóton muito já, assim, é um fóton feio. Ele não está contando toda a verdade. Tem uma história por trás do fóton que a gente vai descobrindo à medida que a gente vai aumentando o nível de energia, o fóton vai cada vez mais retomando as suas memórias ancestrais e lembrando que ele esteve aqui, mas que ele hoje está aqui. Esses ângulos de Weinberg já estão medidos experimentalmente, a gente sabe que o ângulo de Weinberg hoje está na seno ao quadrado de θ na faixa de 0,22, é medida do LHC. Isso é uma memória de como as interações eram unificadas. Então, estou divagando muito, perdão. Voltando para a teoria de cordas. Na teoria de cordas, se ela pretende unificar tudo, a pergunta que a gente se faz é essa. Se a teoria de cordas unifica todas as interações, como é que eu posso retirar o eletromagnetismo da teoria de cordas? Será que o eletromagnetismo que Maxwell descobriu, formulou, junto, claro, com todo o aparato experimental que havia antes, mas Maxwell foi quem formulou matematicamente, né, em 1867, inclusive foi muito criticado por isso, né? Houve muitos físicos que disseram, né, que Maxwell estava fazendo simplesmente uma curiosidade matemática com a eletricidade, com o magnetismo. Somente uma turma de jovens, né, nessa época, a garotada que é jovem, mais rebelde, né, essa geração Y do século XIX, é que acreditou no Maxwell e começou a falar, não, tem coisa, Hertz, por exemplo. Hertz falou, não, Maxwell não está fazendo curiosidade matemática, tem física aí. E de fato, Hertz, 20 anos depois, descobre as ondas eletromagnéticas com circuito de micro-ondas. Então Hertz acreditou, mas Maxwell até morrer, muita gente dizia, ó, isso aí é bonitinho, mas é bonitinho e acabou-se, não passa disso. Como também Einstein também, né? Muita gente durante o século XX, quase todo, insistia que buraco negro era uma curiosidade matemática, a relatividade geral, até eles foram descobertos depois de 100 anos, em 2016. Então tem disso na física, a gente sabe, o preconceito, né? Então, Maxwell trouxe um fóton, por exemplo, não trouxe o fóton, Maxwell trouxe para nós o eletromagnetismo, as ondas eletromagnéticas vieram por Hertz. Depois a aplicação veio com Guglielmo Marconi, né, em 1904, e Ferdinand Brauer, construíram o primeiro telégrafo sem fio, foi a primeira aplicação vamos dizer assim, da curiosidade matemática de Maxwell, e depois veio o fóton, está fazendo 100 anos agora, 1923, Compton mostra que existe realmente uma partícula chamada fóton, que o quantum de luz, né, de Planck, do efeito negro, e o quantum de luz de Einstein, do efeito fotoelétrico, nada mais é do que uma nova partícula. Ele descobre que esse quantum de luz não só tem energia, ele não é só um quantum de energia, ele é um quantum de momento linear. E aí o fóton, a luz vira partícula. Então o fóton tem 100 anos, mas é esse fóton. A pergunta é, e o fóton que vem da teoria de cordas? O que ele pode dar para a gente? Então, como o nosso colega Mário falou, né? Mário é outro. Vou aprender, né? Então, quando da teoria de cordas nós tiramos um eletromagnetismo, um dos eletromagnetismos que sai é esse. E esses objetos aqui, esse vetor de anisotropia, que se acopla ao campo magnético, que se acopla também ao campo elétrico, na equação que deveria ser só do magnetismo, o que a gente espera de Maxwell, isso aqui, não tem isso, não tem isso. É rotacional de B, corrente em deslocamento, densidade externa de corrente. Isso aqui pode ser, quer dizer, a teoria de cordas gera esse termo, como gera esse termo aqui. E aí a pergunta, dentro da teoria de cordas, o que é o psi, o vetor psi, e o que é o escalar chi. Então, pode ser algum objeto, pode ser a condensação de algum campo tensorial. Por exemplo, a torção. Poderia haver uma torção no universo primordial. E aí agora, hoje, em laboratório, nós já temos experimentos que já vão dando limites sobre o módulo desse vetor e sobre o módulo desse escalar.
Essa área é chamada de eletrodinâmica com violação da simetria de Lorentz ou eletrodinâmica anisotrópica. Então, essa é a primeira tarefa que eu vou deixar para vocês. Tarefa, exercício lá igualzinho que a gente faz na graduação. Então, primeira tarefa número 1. Como tudo que a gente faz em física, a primeira coisa que a gente tem que ver é a dimensionalidade, ver se a gente está com a análise dimensional correta, que é onde a gente manipula com tantas equações, quando a gente vai ver, a gente está misturando dimensões erradas. Então, a primeira tarefa, determinar a dimensionalidade, quer dizer, a dimensão que eu digo é em termos de sistema de unidade, determinar a dimensão, as dimensões, né? Um sistema internacional. É assim, dos parâmetros de fundo que tem que ser. Quer dizer, o cara vai olhar para cá, divergência é 1 sobre o comprimento. Campo elétrico, é Newton por Coulomb ou Volt por metro. Campo magnético é Tesla. Aí, C, velocidade da luz, metro por segundo. Eu vou ter que fixar a dimensão desse aqui e depois checar se ela bate aqui com esse 1 sobre C. Aqui tem o C e aqui tem 1 sobre C. Ou a densidade de carga é Coulomb por metro cúbico, por exemplo. Que o Epsilon zero é a permissividade elétrica do vácuo. Então está aqui. E aqui eu vou determinar a dimensão do que. Então, primeiro eu estou sabendo o que é o quê? É a unidade que está. Coulomb é menos 1, metro é menos 1, sei lá. Então, a primeira coisa é determinar o exercício mais primordial. Depois, a tarefa número 2. Para aqui, vamos ver, determinar as condições sobre o background fundo, né? Sobre o fundo para a invariância de gauge. O eletromagnetismo ele precisa ser invariância de gauge. Né? Invariância de gauge que assegura a invariância de gauge. Que no fundo a invariância de gauge está fazendo o quê? Está dando a conservação da carga elétrica. Para que a invariância seja assegurada. Então, esse exercício a gente faz bonitinho na graduação, né? Aí aplica a divergência, eu tenho que tirar a derivada temporal dessa equação, tirar a divergência dessa equação para poder produzir a equação de continuidade da carga elétrica, que assegura a simetria de gauge, a conservação da carga elétrica, é a derivada temporal do ρ mais a divergência do J, C igual a zero. Então, essa equação aqui precisa ser assegurada. Isso aqui é invariância, é conservação da carga elétrica. Mas, esse termo aqui, e esse termo aqui, ninguém está dizendo que eles são constantes. São fundos que podem depender de T e de X. Quer dizer, lembrar que e psi, em princípio, são funções do tempo. Os parâmetros não são nem uniformes, nem constantes. Eles podem depender do tempo e do espaço. Então, isso pode atrapalhar a conservação da carga elétrica. E aí a pergunta é quais são as condições que esse fundo tem que satisfazer para que a conservação da carga elétrica seja assegurada. Então, outro exercício que a gente faz lá na graduação, em geral, com as equações de Marx, é tirar as equações de onda. Então, vamos ver aqui. As equações de onda, tarefa número 3. Essa é um pouquinho mais chatinha, mas assim, todo mundo vai saber fazer, saber manipular com esse operador gravitacional, divergente, a gente chegar
as equações de onda. Para E e B. Claro, com o Maxwell, D'Alembertiano de E igual a zero e D'Alembertiano de B igual a zero. Isso aqui é Maxwell, né? D'Alembertiano, aquele operadorzinho box, né? Que a gente define como sendo 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal segunda, menos Laplaciano. Então, isso aqui é Maxwell. D'Alembertiano de E igual a zero, D'Alembertiano de B igual a zero. Isso é Maxwell. A pergunta é: como que e psi vão atrapalhar essa equação? Como elas vão enriquecer? É como a onda agora se propaga devido a esse fundo. Tarefa número 4. Isso aqui, só para falar com vocês, não é prova de nivelamento, tá? É só para vocês fazerem essa tarefa, porque é o que vai dar assim, vamos dizer assim, o feeling a vocês do que a gente pode obter a partir de equações de Maxwell modificadas, dos tantos 57 eletromagnetismos que nós temos. Esse gizinho é bom mesmo, né? Ele consegue segurar nesse quadro. Obrigado. Muito bom. Tarefa número 4. Na condição, no caso especial, de que e psi serem constantes, então não dependem do tempo, e homogêneos, então não dependem do espaço. Como fica modificada a relação de dispersão Então, agora vocês vão rever para ondas planas que se propagam no vácuo, né? Quer dizer, vamos pensar relações de dispersão no vácuo. Não tem nem carga nem correntes externas. Relações de dispersão. Então, quer dizer, essa relação de dispersão que é típica, né, das ondas eletromagnéticas, né? O vetor de onda e a frequência então estão numa relação linear. Como essa relação agora ela é vista, né, nesse caso em que nós temos a anisotropia. Como a anisotropia vai mexer sobre isso? A tese de mestrado do João Paulo, né, você também, o próprio Bernaton mexeu na tese de mestrado, nisso aí, mas dentro de um contexto de supersimetria, dando uma origem supersimétrica. Talvez uma possibilidade de que a supersimetria do universo primordial pudesse acomodar esses objetos aqui. Mas como eles conhecem bem isso, vocês podem, qualquer coisa, procurar eles. Tentem fazer. Como é que fica essa relação de dispersão? Isso vai sair, claro, das equações de onda. Só que nesse caso especial, nós estamos sugerindo, supondo que o fundo ele é constante e uniforme. É melhor botar homogêneos, não, melhor botar uniforme. Serem constantes e uniformes. Quer dizer, não depende da posição, é melhor dizer uniforme. Certo? Bom, então, de onda. Agora, uma outra tarefa que vocês podem fazer. Ninguém começa eletromagnetismo sem calcular o campo coulombiano, campo de uma carga puntiforme, estática. Muito bem, o campo de uma carga puntiforme estática, é só colocar a densidade de carga puntiforme estática, que é uma carga que, vamos dizer, situada num ponto, sei lá, num ponto x0 do espaço. Deixa lá, num ponto A. Então eu tenho a minha carga, aqui é uma delta de Dirac, né, porque a carga é puntiforme, então a carga está localizada exatamente, ou se quiser pode botar na origem também, como a gente faz para calcular o campo, né, de Coulomb, né, Q2 sobre 4πε0. Então tem uma carga na origem. Só que a carga na origem agora
tem um campo magnético aqui que é fonte para esse campo elétrico. Mas essa carga na origem, ela gera um campo elétrico. Mas esse campo elétrico também, ele pode ser incorporado à densidade corrente. Ele faz o papel de uma fonte para o rotacional de P. Então o problema agora é ele se entrelaça. A carga estática, ela não gera só campo eletrostático. Ela pode gerar um campo magnetostático e um campo estático. Então, essa ideia de usar uma carga estática, ela gera um campo eletrostático. Uma corrente uniforme, uma corrente que a gente chama de regime estacionário, gera um campo magnético uniforme, constante, perdão. Então, B fica aquele μ0 I sobre 4π, 2π são 2 μ0 sobre 2πr. Acabou-se. Agora não, eu tenho uma carga estática. Ela está quietinha aqui, não tem efeito de movimento, não tem relatividade, e ela está gerando um campo magnético estático. E está gerando um campo elétrico estático. Então, o problema aqui vai ser como calcular agora os campos eletrostático e magnetostático de uma carga uniforme e repouso na origem. Fica essa questão. Botei isso aqui. Tarefa número 5. Campos E e B gerados por carga uniforme Depois, uma pergunta que a gente pode se fazer. Sempre que a gente pega as equações de Maxwell, a gente calcula como a onda eletromagnética se propaga, uma onda livre, né? Então a gente tem a densidade de energia e tem o vetor de Poynting. E a gente tem aquela relação de continuidade, né? A divergência da densidade de energia mais, a derivada temporal da energia mais a divergência do vetor de Poynting igual a zero, na conservação da energia do momento da onda que está se propagando. Então, a tarefa número 6 vai ser, a partir dessas equações, né, quer dizer, determinar como os fundos, né, o fundo, né, se considerado em geral, quer dizer, em geral, eu quero dizer, que eles deixam de ser constantes e uniformes. Então, agora eu estou voltando a uma situação de um fundo anisotrópico. Lá no caso de Maxwell, a gente tem derivada temporal, né, de 1/2 de ε0 é ao quadrado, mais d2, né, isso sobre 2 de 0, mais a divergência do vetor de Poynting, que é vetor dele sobre μ0, igual a 0. Né? Então, isso aqui é Maxwell. A gente tem uma densidade de energia e tem a densidade, né, de momento. A intensidade da onda sai daqui, o vetor de Poynting sai daqui, a pressão de radiação sai desse termo aqui. A pergunta é, como fica essa equação agora em presença desses fundos? Como a anisotropia do espaço, né, se acopla com o campo elétrico e com o campo magnético
como ela vai interferir no vetor de Poynting e como ela vai interferir na própria distribuição de energia da onda. Então, uma onda eletromagnética que esteja se propagando no espaço, né, o quanto ela carrega de energia maxwelliana e de momento maxwelliano e o quanto ela carrega de energia que vem dessa deformação que existe no espaço-tempo devido a alguma física mais fundamental. Né? Nós não estamos aqui ainda dando uma descrição microscópica do que está por trás desses parâmetros. Para nós, esses parâmetros são parâmetros fechados. Tem uma física aí dentro. Que física é essa? Pode ser a supersimetria, pode ser a grande unificação, pode ser a teoria de cordas. Quer dizer, além do modelo padrão, nós temos vários caminhos. Quais são as físicas que a gente pode imaginar, né, num portal além do modelo padrão? Grande unificação, supersimetria, supergravidade, dimensões extras, né? Branas, universo de Branas, teoria de cordas, loop quantum gravity, está mexendo com isso, né? O Gustavo está analisando uma formulação de ondas eletromagnéticas com termos que são gerados por efeitos quânticos da gravitação, mas não olhados do ponto de vista da teoria de cordas, mas pela inimiga da teoria de cordas, que é a loop quantum gravity. É o lado de lá, né? Então, é o ele contra nós, né, que a gente tem grande na física. Ou corda ou loop quantum gravity, né? Então, a loop quantum gravity, ela dá uma série de influências nas equações. Esse paper eu vou passar para depois. Eu vou pedir ao Gustavo, talvez, para fazer o seminário mais à frente, quando você estiver amadurecido. Você pode explicar para o pessoal como é que a coisa funciona. Mas aqui nós não estamos dando uma origem microscópica. Tem a anisotropia do espaço-tempo. Nós estamos no vácuo. Se a gente cortar as correntes e as cargas, a gente está no vácuo. Mas o vácuo traz alguma informação de alguma coisa primordial que possa ter se condensado e ficado nesse vácuo. Hoje em dia, claro, o maior problema da física, o maior problema não da física, mas da ciência em geral, a física que tantas vezes se arvora, né, marrentamente, né, a ser a ciência das ciências, ela tem o maior erro científico da história da humanidade, que é a diferença entre a energia do vácuo e a constante cosmológica. A diferença, o erro que a física comete é de 10 elevado a 123. Quando a física tem a maior precisão possível das ciências, que é medir o magnetismo do elétron com uma precisão de uma parte em 1 trilhão. Então, o magnetismo do elétron, teoria, se você usar a teoria, modelo padrão, calcula na munheca e vai para o laboratório medir, a teoria e o experimento coincidem até a 12ª casa decimal. 0.00159682283 e mais alguns não. Bate direitinho. Aí quando você vai para a energia do vácuo e a constante cosmológica, a discrepância de 10 elevado a 123. Então é para a gente ter vergonha, né? Então se alguém souber disso, né? Se os negacionistas souberem disso, coitado de nós na rede social. Então não falem isso, omitam essa informação dos bolsonaristas, né? Porque senão a gente está fudido, né? Porque dizer a física, né, que é a favor da Terra esférica, que acredita, ela erra por 10 elevado a 123, então cuidado, né? Então fica quietinho, né? Mas a gente sabe por que esse erro acontece. Acontece porque a gente não sabe o que é o vácuo. Simplesmente. O que a gente menos sabe na física é o vácuo. O vácuo é o vazio até de conhecimento. A gente sabe que o vácuo tem estrutura, nós temos o vácuo eletromagnético, nós temos o vácuo eletrofrágil, nós temos o vácuo da QCD e temos o vácuo gravitacional. Cada vácuo tem a sua energia. Agora, qual é a estrutura? O vácuo que a gente ainda conhece melhor é o vácuo eletromagnético, que é o vácuo de Dirac, que é o vácuo quântico. São partículas e antipartículas virtuais nesse vácuo. Hoje a gente já tem experimento. O laser de Xangai, ele tem intensidade tão alta, na faixa de 10 a 15, potência petawatts, 10 a 15 watts, e isso é a energia do feixe. Vamos dizer, um orifício que o laser tem de alguns milímetros quadrados, isso dá uma intensidade, potência por unidade diária gigantesca. E aí vocês sabem do eletromagnetismo que a intensidade da onda está ligada à amplitude do campo elétrico.
Aí você joga no vácuo esse laser, ele tem um campo elétrico gigantesco e ele vai conseguir penetrar no vácuo. Ele vai conseguir quebrar a estrutura do vácuo e perceber as partículas e antipartículas virtuais. Esse é o experimento importante. Nós sabemos que com as constantes da física nós podemos definir dois campos fundamentais na natureza. Se a gente tiver a massa do elétron ao quadrado vezes a velocidade da luz, a terceira potência, sobre a carga do elétron e o H cortado, então nós temos a massa do elétron, a velocidade da luz, que é uma constante fundamental, a carga fundamental e a constante de Planck. Se a gente calcular essa grandeza aqui, isso aqui tem unidade de campo magnético. Isso aqui, não, isso aqui é volt por metro. Isso aqui é o chamado campo crítico de Schwinger. Campo crítico. Esse campo, ele não é gerado por nenhuma estrutura. Ele é um campo que a natureza nos dá, olhando só as constantes fundamentais e fazendo esse simples exercício de combinação, exercício de física 1 mesmo, calcular a dimensão da tabelinha da massa, calcula isso aqui está na faixa de 10 elevado a 17 volts por metro. E se eu dividir por C, que é o campo magnético, né, E sobre C, isso aqui vai ser a massa do elétron, a velocidade da luz ao quadrado, sobre EH cortado, isso aqui está na faixa de 10 elevado a 9 Tesla, que é exatamente o campo de uma estrela de nêutron, o campo de uma magnetar. No laboratório, a gente tem campos magnéticos muito intensos de 10 Tesla. No LHC, o campo de 10 Tesla, né? O campo magnético galáctico é muito fraco. O campo magnético da Terra é na faixa de 0,25 Gauss. O Gauss é 10 a menos 4 Tesla. Então, nós estamos falando aqui de um campo que é 10 trilhões de vezes mais intenso que o campo magnético da Terra. Então, com esses campos magnéticos aqui e esses campos elétricos, nós conseguimos penetrar. Se eu aplico um campo elétrico desse no vácuo, ou um campo magnético desse no vácuo, uma onda eletromagnética que tenha esses campos, vou pegar esse laser de Xangai, o SUF, né? Chama-se Shanghai Ultra Laser Facilities, SUF. Eu vou mandar para vocês a lista dos lasers mais importantes que estão fazendo esses experimentos. Então, o laser de Xangai, ele consegue gerar campos quase nessa faixa. Então, quando eles entram no vácuo,